Olá, amigos, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 17 de agosto de 2018, e estamos iniciando mais um plantão JC Amazon Play TV Digital. E agora eu vou conversar com um dos nossos articulistas, o articulista de hoje. Ele é professor, ele é um consultor empresarial, palestrante, um especialista na área de ICMS. Mas o assunto que ele domina também, através de um bom ouvido que ele tem quando ele ministra seus cursos, são histórias do cotidiano que ele ouve dos seus alunos e que ele transforma também em artigos aqui nas páginas do seu Jornal do Comércio, que há 114 anos presta excelentes serviços à sociedade amazonense. E você pode participar do programa enviando perguntas, sugestões, que nós encaminharemos aqui para os nossos articulistas, através do 98415-2544, ou também se tornar um associado aqui do JC, um parceiro, ao se tornar um assinante do nosso jornal. Você pode fazer isso pelo telefone 2101-5500 e optar pela edição impressa ou a edição digital. São duas opções que o nosso departamento comercial oferece a vocês. Ligue para o 2101-5500 e converse com um dos nossos consultores que dará todas as informações sobre como assinar o nosso JC. Agora uma pergunta gastronômica. Você já comeu ou tomou sopa de rapadura defumada? Pois é, diz que um cliente chegou no garçom e perguntou: o que temos para hoje? A resposta deixou o estômago assustado do cliente. Nosso cardápio especial contempla jiló empanado na banha de caititu, sopa de rapadura defumada, chibé cebolado, maniçoba flambada no corote e salada de urtiga agridoce. E para completar, doutor, a nossa sobremesa é especial. Você pode saborear o nosso delicioso picolé de chuchu diet ou experimentar a maravilhosa gelatina de quiabo. E quem conta essa história é justamente o nosso articulista aqui, o grande Reginaldo Oliveira, que eu já o apresentei aos senhores, professor, articulista, palestrante, e o seu hobby principal é falar sobre ICMS, e ele é um dos maiores especialistas aqui do nosso estado do Amazonas. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer muito grande estar aqui com vocês, agradeço o convite. O prazer é todo nosso. Reginaldo, você saiu um pouco do seu comum, do seu cotidiano, ao preparar essa receita aqui, que é justamente voltada para o momento político brasileiro. Exatamente. O momento em que nós que temos esse papel aqui de falar com a sociedade, de levar informação, nós temos também que conclamar aqueles que estão afastados desse processo, porque isso é prejudicial para a nação. Então, eu creio que esse seu artigo aqui, ele traz aqui informações, traz contestações, traz boas notícias e traz também um puxão de orelha aí naqueles que estão precisando tomar. Então, vamos começar por ele, Reginaldo. Eu queria, na sua cabeça aí, que é muito pródiga, por que nasceu essa sopa de rapadura defumada? A sopa de rapadura defumada, ela quer dizer o seguinte, que as opções que se apresentam, né, para nós eleitores hoje são muito estranhas, tá? Ou seja, muitas vezes o eleitor, ele é, digamos, ele é taxado de incompetente ou muitas vezes é dito que o eleitor não sabe escolher. Que ele escolhe mal. Mas muitas vezes o eleitor escolhe mal porque ele não tem muitas opções, tá? Quer dizer, as opções, assim... apresentadas? Confiáveis, são muito difíceis. Talvez por isso que nós temos aí um candidato, né, que está
se destacando muito no cenário nacional, a presidência, justamente porque ele foge um pouco desse, digamos, desse perfil, ou desse perfil desgastado da política. Ele está falando o que o povo quer ouvir. Ele encontrou as palavras exatamente. Certas. Então, esse candidato que está, digamos, no topo das pesquisas, sendo definido por todo mundo, talvez porque ele toque naquele ponto mais sensível, que é principalmente a falta de segurança, né? Então nós temos uma série de crises de segurança, aí tem outras questões de família, etc., morais, que ele está atacando muito e por isso está se destacando tanto. E os demais candidatos vêm com o mesmo discurso? Olha, o grande problema sempre é a mesmice, né? O que a gente observa é que parece que todo mundo segue uma mesma receita. É impressionante. É como se todos os políticos tivessem o mesmo marqueteiro, né? Então é estranho, Oswaldo, que a gente não consegue assim enxergar uma proposta realmente nova quando se trata de política, né? Todo mundo segue a mesma linha, o mesmo padrão, o mesmo discurso, até os mesmos gestos, né? Parece que até o gestual é o mesmo. Então, e como a gente sabe, o sistema político está demolido. Esses escândalos recentes aí da Lava Jato e outros demoliram o sistema, tá? E o resultado dessa demolição é uma insatisfação muito grande na população. Você diz aqui no seu artigo, infelizmente, falta clareza do tino à grande massa de votantes, o que nos leva a permanecer estacionados no vergonhoso atraso civilizatório da corrupção e do descalabro administrativo. Gerações vêm e vão enquanto a política dos coronéis segue negociando lotes de eleitores entre os diversos currais eleitorais. E ocorre isso mesmo no Brasil, né? Ocorre. Eu digo porque eu conheço políticos, né? Tenho uma amizade com alguns políticos, próximo, discuto, acompanho e tal. E a gente realmente observa ainda, infelizmente, que quem leva o político ou o candidato ao posto máximo, ou o direito de sentar na cadeira e mandar, ocupar um cargo importante no parlamento, parece que ainda é aquela grande massa de desinformado, né? Então isso aí é um perigo muito grande, porque esse pessoal é muito manipulado, muito manipulável. Esse discurso batido que eu mencionei há pouco, apesar de estar surrado, poído, parece que ainda funciona com a grande massa de votantes. E, infelizmente, é esse pessoal desinformado que define os destinos da nação. Isso é que é um perigo, né? O grande problema é que essa maioria a qual você se referiu, eles ainda não entenderam que quando você elege um político para qualquer cargo, tanto do executivo como do legislativo, você está outorgando uma procuração a esse cidadão para ele representar você durante este mandato que você outorgou essa procuração. E ele passa a ser um funcionário a serviço público, a serviço do povo. E as pessoas não têm noção dos direitos que têm de cobrar essas, abre aspas, promessas, fecha aspas, promessas que neste momento a imaginação fértil de alguns passa aí dos limites, chegando até a tomar uma sopa de rapadura defumada, não é isso? Tô certo? Certíssimo, concorda doutor. Comigo? Concordo, sim, perfeitamente. Pois é. E aí, você continua aqui com seu artigo. Nada de novo sob o sol. Carrancas deslavadas, vernáculo contaminado pelo descaramento, gestos mancos, teatralismo desconcertante e justificativas embaraçosas. Esses são os elementos chaves que estão pautando a largada da campanha para ocupar diversos cargos que serão renovados em 2019. É isso. É isso. Se você, de uma forma que muito, numa linguagem assim muito popular, vamos dizer assim, você consegue fazer um diagnóstico para que a população fique atenta, não é isso? Ao que vai ocorrer no próximo dia 7 de outubro. E este ano, Reginaldo, eu vejo que a população tem muito mais acesso, né, à informação.
Por exemplo, nós temos aqui no Jornal do Comércio e na Amazon Play TV Digital um programa que tem começo, meio e fim. 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Nós não queremos mudar pessoas. O objetivo do programa é mudar conceitos e maneiras de se fazer política nesse país. Então nós temos recebidos aqui, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 16 ou 17 horas, depende de agenda, pré-candidatos em todos os níveis, né, para que eles coloquem aqui suas informações, debatam conosco, comigo e com o Fred, que é o editor-chefe do JC, programas e ideias, né, em cima daquilo que a nossa sociedade brasileira hoje está aí jogada ao léu. E realmente, o seu artigo Sopa de Rapadura Defumada, ele é praticamente uma análise muito realista da nossa situação aqui no Brasil. Apesar do espetáculo midiático produzido pela Lava Jato, infelizmente sabemos todos nós que nada disso suprimiu a compulsão delituosa do agente público, que continua mais agitado e mais acelerado na prática da roubalheira. Isso realmente a gente vê, né, que não assusta ninguém. Acho que é o Natan Dallagnol, né, que é o procurador da Lava Jato, ele comenta muito isso, que parece que todas essas prisões não têm diminuído o ritmo, né, da corrupção. Tá? A gente vê pessoas que são indiciadas, julgadas, etc. E logo em seguida voltam a delinquir. É impressionante como se a força da corrupção ela fosse tão grande que ninguém larga o osso. E também tem um detalhe, talvez o cerne da questão é que a roubalheira ou a corrupção ainda é um bom negócio no país. Tá? O percentual de condenações ou de punições, digamos assim, efetivas, é muito pequeno, muito pequeno, comparado ao universo de corruptos. Porque se a gente for analisar com calma, ou em profundidade, ou fazer uma pesquisa, etc., nós vamos descobrir que ela está entranhada em praticamente tudo quanto é órgão público. Então, se a gente fosse, digamos, prender todo mundo, olha, tinha que fazer uma prisão, acho que do tamanho do Amazonas, para poder caber esse povo todo. Então, e outro detalhe, mesmo os que são presos e condenados, depois de muita luta, né? Eles ficam o quê? 1 ano, 2 anos, tal, prisão domiciliar, então hoje a mídia negócio, já né? está destacando aí que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, os seus advogados estão pleiteando aí, questionando a justiça, porque ele teria direito já a uma prisão semiaberta, porque ele já cumpriu 1/6 da pena. Só que eles não concordam, como existe uma outra condenação superior àquela que ele está cumprindo, que ele foi inicialmente condenado a 16 anos de prisão, lá pelo juiz Sérgio Moro, lá pela vara de Curitiba, mas ele teve uma condenação lá em Brasília, que aliás foi até um juiz amazonense, vou lembrar o nome já, que condenou o Eduardo Cunha a 24 anos e 5 meses. Então, e o que aconteceu? Unificaram as penas. Então ele não tem esse direito da progressão neste momento ainda para vir para o regime aberto, e os advogados estão chiando. E o que a gente nota diariamente na mídia é que a afronta ao judiciário brasileiro está cada vez tornando maior. Embora tenha alguns, né, membros do judiciário que estão fazendo que isso aconteça, né, com algumas decisões aí antagônicas, decisões até que merecem ir para o anuário. Eu sempre lembro de Stanislau Ponte Preta, que foi um grande articulista nacional, o Sérgio Porto, um jornalista lá do Rio de Janeiro, que ele tinha um poder de satirizar as coisas que eu acho que não nasceu ninguém ainda para fazer isso. Eu queria que ele tivesse vivo hoje para comentar e satirizar a nossa situação aqui no país. Eu vou encerrar aqui o artigo do grande Reginaldo Oliveira, porque ele vai me ajudar hoje sobre as manchetes, que a gente tem algumas coisas econômicas, e ele também é especialista na parte de ICMS, de tributação. E o artigo dele encerra da seguinte forma:
é a grande máfia Brasil pulsando energicamente e mostrando a sua cara na forma de decisões judiciais escandalosas e também na forma de bilionários gastos públicos desnecessários, etc. e etc. É isso aí? Exatamente, é isso mesmo, doutor. Pois é. Cada um que vem para um microfone tem a oportunidade de falar para um grande público, ele vem com esta indignação. É o que a gente sente, não é isso? É verdade. De todas as pessoas de bem que querem um Brasil melhor para nossos filhos, nossos netos, para os amigos, né? E, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. Vamos lá. Reginaldo, vamos começar. Aqui eu tenho hoje a manchete. Aí, Bibi, por favor. Os trabalhos técnicos, a direção de imagem, áudio, sempre com a nossa Beatriz Rocha, que aqui não deixa a internet cair, né, Bibi? Segura aí, Bibi. Vamos estar aí com a nossa capa do jornal de hoje, 17 de agosto, sexta-feira. Nós temos várias notícias econômicas. Nós temos a principal manchete, que desocupação tem nível de estabilidade no Amazonas. Isso é em relação à pesquisa do Departamento de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, que continua, a taxa de desocupação no Amazonas atingiu 14,6%, uma variação de 0,3% em relação ao trimestre anterior. Isso, eu acho que isso traz aí um nível que as coisas estão se acomodando, né, o Reginaldo? Eu acho que esse número ele está justamente trazendo aqui. Nós temos sentido gradativamente o setor aqui do polo industrial, que é o grande vetor da economia do Amazonas, né? Tem se mantido aí, alguns números um pouquinho sobe, outros ficam estabilizados, e isso reflete justamente na estabilização aí aqui no assunto que nós estamos falando, que é a principal manchete do jornal. Agora eu quero falar com você, vamos aí, Bibi, por favor. Pode abaixar um pouquinho, por favor? Mais, aí, esses homens pendurados, corajosos aí nos fios de alta tensão. Eu quero falar com você, Reginaldo, sobre isso. A Justiça determinou a suspensão do leilão da Amazonas Energia, né? Esse é um fato que tem, se não me engano, são 5 elétricas que estão aí na fase de privatização, de leilão para privatização, mas eu quero perguntar para você justamente o que o grande consumidor, o ICMS que é cobrado na conta da energia, né? Ele, na sua opinião, como técnico que ele é correto, ele é elevado ou tem que mudar muita coisa nessa forma de cobrar? Olha, o ICMS da energia, na minha opinião, é um grande escândalo, né, nacional, porque existe na Constituição um princípio da seletividade, ou seja, os produtos são tributados em razão da sua essencialidade, ou seja, quanto mais essencial é um produto ou serviço, menor é a alíquota, e quanto menor for a essencialidade, maior a alíquota. Então, cesta básica, arroz, feijão são produtos essenciais, esses têm que ter uma alíquota menor. Joias, barcos, embarcações de recreio, então aviões. São aviões, produtos supérfluos, eles têm que ter uma tributação maior. Agora, curiosamente, Oswaldo, o texto condicional contém o termo pode, né? Poderá, ou seja, ele não obriga. Então, esse termo poderá, isso acaba sendo tipo perfumaria, só está lá para inglês ver, porque os estados não são obrigados a cumprir aquilo. Então a gente tem algumas discrepâncias assim, terrivelmente gritantes no sistema tributário. Ou seja, a energia elétrica ela não é um produto supérfluo e ele está incluído na categoria de armas, munições, barco de lado e automóvel de luxo. Então a energia elétrica aqui, ela está nessa categoria lá misturado com armas e munições, que é um produto supérfluo. A nossa alíquota básica, aliás, né, a nossa alíquota padrão de ICMS aqui é 18% e ela é taxada a 25%. Tá? Então ela é considerada um produto supérfluo. Teve um estado, acho que foi Rio Grande do Norte, ou foi Ceará, não lembro bem, que uma juíza mandou baixar a alíquota da energia elétrica para 18%.
por justamente considerar que a energia não é um produto supérfluo, tá? Então, nós temos também, e o pior é o telefone, que é 30%. Tá? E tem algo mais sério nesse sistema de enquadramento tributário, que é o seguinte: o ICMS é um tributo por dentro. Significa o seguinte, que na base do próprio imposto está aliás, a base de cálculo está o próprio imposto. Então, na realidade, o 25 não é 25, é 33. Ele é quase bitributário. É bitributação, doutor. E não é só. E também tem outro grande problema no nosso sistema de tributos sobre consumo, que são vários tributos sobre a mesma base. Não é só ICMS, nós temos PIS, COFINS também, que são 2 outros tributos, e alguns têm, e alguns outros produtos ainda tem o IPI, tá? Então são 4, e combustível ainda tem a CID, né? Que esse aí tira, uma hora tá, outra hora não tá, mas... Agora, Reginaldo, dentro disso que você está falando, pelo que eu entendi, a regra seria 18% no ICMS, e no Amazonas nós temos 25%. O mínimo seria 18%, e no Amazonas nós temos aí 25% cobrado, que não é 25%, vira 30%, em função da forma como ele é calculado. E aí eu pergunto, para que isso seja, para que a Manaus, a Amazonas, a Eletrobras seja provocada, a necessidade de alguém provocar a justiça para resolver isso? Olha, eu digo uma coisa, mexer nesse, digamos, espinheiro, né, nessa casa de marimbondos, exige muita coragem, porque essa alíquota ou essa taxação é alta porque ela gera uma fonte formidável de arrecadação. Então, mexer nisso significa impactar duramente a arrecadação da Cefaz. Tá? E então esse risco de perda de arrecadação pode implicar na prestação de uma série de serviço público, tá? Impactar o erário e todo o seu funcionamento. Então por isso que ela se mantém alta, e é difícil mexer nisso. Tá? Para mexer na energia elétrica, teria que mexer em outras áreas para compensar. Principalmente a questão das renúncias fiscais, que existe aqui, né, quem está na região incentivada, e outros locais. Tá? Então, na realidade, Oswaldo, que teria que... Para se corrigir essas distorções é preciso mexer no sistema inteiro. Tá? Isso aí envolve questões políticas, questões empresariais. Agora, eu acho sinceramente que a nossa deformação ou os nossos problemas tributários existem porque a classe, o poder econômico não se mexe para combater isso. Tá? A gente percebe como é que se diz, uma omissão do poder empresarial para combater esses excessos. Tá? Inclusive, o que se fala, o que se ouve muito falar, ou a grande onda, ou a grande reivindicação é a tal da reforma tributária. Todo mundo fala reforma tributária, mas eu acredito que muita gente que fala ou fica esbravejando não sabe nem bem o que significa isso. Porque é uma reforma ampla, né? Como você diz, nós estamos numa zona de exceção. E a reforma tributária, eu recebi aqui anteontem, no programa 2018, Ano da Transformação, o deputado federal Paulderney Avelino, que é um dos defensores lá, um dos guardiões do modelo Zona Franca lá em Brasília. Perfeito. E ele tem uma grande preocupação com essa reforma tributária, porque o que se pretende lá é fazer isso de uma forma igualitária no país, o que viria a atingir de uma forma direta a excepcionalidade que nós temos aqui no Amazonas, no modelo Zona Franca. Seria mais uma paulada no nosso modelo. Agora tem um detalhe, assim, muita gente que eu conheço, inclusive alunos, etc., consultores, gente da política, o que se comenta é que o nosso modelo ele está se fragilizando, né? Quer dizer, está se fragilizando porque nós temos aí o paraguaio crescendo, nós temos aí uns projetos de zona de processamento de exportação aí para ser implantado no país, que se isso vier a acontecer, vai praticamente detonar a Zona Franca, tá? Se essas tais zonas de processamento de importações realmente acontecer. Né? Tá, e também tem um detalhe, doutor, a reforma tributária, quando esses políticos falam de reforma, eles falam em ações assim muito bruscas, tipo imposto único, Marco Sintra, né, o famoso imposto único,
ou então a reforma que está do deputado Rauli no Congresso. Ele que quer... é essa que o Paulderney acompanha querem, lá, eu tive e apresentou emendas, pois inclusive, pelo que eu estive observando, é só uma junção de alguns tributos e que no final das contas pode até encarecer o custo tributário. E outro detalhe importante, assim, eu assisto muitos vídeos de gente da Fundação Getúlio Vargas e consultores e notícias de modo geral. E aquelas pessoas que eu respeito, pelo menos como grandes especialistas, dizem o seguinte, que toda vez que ouve falar em reforma tributária, sente um calafrio. Por quê? Porque reforma tributária no Brasil é sinônimo de aumento de imposto. Ou seja, o que vem da política sempre desperta, como é que se diz, um certo calafrio no cidadão, porque tudo que o governo faz em torno desse assunto é sempre com a intenção de aumentar a carga e nunca de diminuir. Nós temos a gente sempre é lembrado que somos importadores de coisas que fazem lá fora, né? Mas o Trump, ele fez uma reforma dele lá nos Estados Unidos, que a economia, de uma certa forma, foi está violento, reagindo. Violento. Ele fez aquilo que ele prometeu na campanha, proteger o empresário nacional. Diminuir de 35 para 21 e a física acho que de 39 para 36, uma coisa assim. Agora, aqui é o contrário. Eu tenho uma sugestão que eu já inclusive levei para a Federação do Comércio, eu faço parte lá da associação comercial e estou sempre envolvido com esse pessoal das entidades. E eu acredito que um caminho viável que pode levar a uma verdadeira reforma tributária, ele pode acontecer via corte de excessos de normas. Tá? Então você pode muito bem tomar umas normatizações, por exemplo, do ICMS. Vamos verificar aqueles excessos de normatizações. Por exemplo, nós temos aqui uma resolução 41, que enquadra produtos de alimento no sistema de substituição tributária, onde contém 28 itens de farinha de trigo. Todo mundo com o mesmo código de produto, todo mundo com o mesmo percentual. Para que tanto detalhamento? Então, o grande problema do legislador nosso é que ele é muito promíscuo no detalhamento, tá? Então, tem muito excesso de normas. Ele gosta de mostrar serviço. Nós temos aí da Constituição de 88 para cá, 30 anos, cerca de 370 mil normas, tá? Eu vi uma matéria até da Fundação Getúlio Vargas, um vídeo, onde o representante das empresas de cosmético mencionou um filiado deles, que eu acredito que seja a Natura, que tem 130 funcionários somente para acompanhar as mudanças de ICMS nos estados, porque já que eles lidam com 27 legislações. E ele diz o seguinte, que o dono da empresa tem certeza que todo dia alguém comete um erro, porque o próprio dono sabe que é impossível acompanhar tanta mudança. E eu acho curioso que se fala em burocracia, a culpa da burocracia, como se a burocracia fosse uma entidade separada das pessoas, né? É um ente assim que ninguém controla. Mas acontece que todo legislador, cada vez que ele publica uma lei, aqui mesmo na Cefaz, é tudo muito burocrático. O pessoal não larga a mão da burocracia. Ninguém cuida de fazer nada simplificado. Ninguém. É sempre tudo detalhado. Olha, um exemplo absurdo. Um amigo meu, 2 anos atrás, por conta de uma mudança de PIS/COFINS para as empresas de distribuidora de bebida, ele precisou saber o que era uma empresa equiparada à indústria, uma empresa comercial equiparada à empresa industrial. Ele consultou a Cefaz e mandaram ele ler lá um dispositivo da regulamentação do IPI. Lá no dispositivo, que são os 8 artigos, ele está vinculado a um monte de outros dispositivos. Eu peguei todos esses dispositivos, copiei, colei, contei a quantidade de palavras, foi um trabalhão danado. Eu concluí que ele precisava ler umas 400 páginas de texto só para saber o que é uma empresa comercial equiparada à indústria. Quer dizer, precisa tudo isso, doutor? Não precisa. Precisa. Então, eu acho o seguinte... De forma nenhuma. E tem um detalhe, Oswaldo. Eu acredito que esse excesso de burocracia ou de normatizações, ela acaba protegendo lá o núcleo, que é a carga. Então, você, para poder chegar ao núcleo onde está a carga, tem que eliminar esse excesso de burocracia. Tinha que chegar na Cefaz, olha, corte 30% dessa norma, corte 30% disso, enxugue. Vamos enxugando, mas isso só acontece se for promovido pela empresa. Não adianta ela
Não adianta ela cobrar do órgão, o órgão não vai fazer. Ela tem que montar uma equipe, contratar, juntar dinheiro, contratar um grande corpo de especialistas para eles fazer esse trabalho e depois levarem pronto para o órgão. Porque se deixar o órgão, ele não vai fazer. Chega lá no órgão, não demora vai fazer. 2 anos, 3 anos. Porque a burocracia é ela que alimenta uma rede gigante de cargos, de órgãos. Então esse pessoal não vai cortar a burocracia, porque senão vai cortar emprego de muita gente, tá? É isso aí. Nós estamos, eu conversei aqui com o Reginaldo Oliveira, que é um dos articulistas aqui do nosso Jornal do Comércio, e é aquilo que eu falo. Se você quer ficar muito bem informado sobre economia, sobre negócios, sobre a globalização, sobre tudo aquilo que envolve o bem de uma empresa, de um país, de um estado, de um município, é aqui, ó, no JC, Jornal do Comércio, 114 anos prestando excelentes serviços para a sociedade amazonense. E você vê isso através do 21015500, que é o telefone onde você poderá ser um parceiro nosso assinando o Jornal do Comércio, tanto na edição impressa e, se você preferir, a edição digital, que todo dia pela manhã você já sai de casa bem informado, como o Reginaldo disse, né? Pega aí a Natura, a empresa que tem 130 funcionários só para ler e acompanhar a tributação nacional. Ou seja, saia de casa bem informado. Assine o seu Jornal do Comércio. Reginaldo, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. Estou quase encerrando. 2 minutinhos. Bibi, coloque aí a primeira página, por favor. É isso. Tá um telefone aí, fale com a redação, 982390036, repetindo. Ah, você tem, Bibi? Ah, Bibi, enquanto eu tô ali, ela tá aqui, ó. Olha aí, fale com a redação, 982390035. Você sugere pautas para o Jornal do Comércio, fala aí com o nosso Fred Novaes, o editor-chefe do JC, e também, se você tiver alguma denúncia, se você tiver algum assunto relevante, você com certeza vai encontrar aqui espaço no Jornal do Comércio, como todos os nossos artigos. Você viu aqui o padrão de qualidade do Reginaldo Oliveira? Põe aí o nosso amigo Reginaldo, Bíblia, por favor. Eu não preciso aparecer tanto mais. Você tem que... o Reginaldo é um dos maiores especialistas em CMS aqui do estado do Amazonas. E todos os nossos articulistas, eles vêm com uma experiência magnífica no setor que eles gostam de escrever e trazer. E agora, junto com a Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio, aquilo que eles escrevem, eles também vêm aqui dar a voz aos seus artigos, que aí fica muito mais fácil de você compreender e assimilar aquilo que eles pensam. Eu vou... Só coloca a primeira página aí para mim dar uma encerradinha. Não falei do que o STF suspendeu o julgamento sobre terceirização, mas isso você vai ler na página do JC. E olha aí, grana chegando para os amazonenses. Amazonenses buscam 303 milhões de reais que está lá no PIS, sendo liberado aí pelo PIS-PASEP, que está sendo liberado tanto na Caixa Econômica Federal. Eu acho que o Banco do Brasil também tem uma parte dessa administração. E isso você vai poder verificar em qualquer agência da Caixa. Se você tiver o cartão cidadão, você coloca aí no terminal que ele já te informa. É isso lá, né, Reginaldo? Então essa facilidade você, cidadão brasileiro, tem. Crise. A nossa a gente não fala mais, vamos falar da crise dos outros, né? Venezuelanos estocam agora comida e gasolina. Ou seja, que vergonha. Como é que um país chega ao ponto, né, Reginaldo, que chegou a Venezuela, onde a população está jogada ao léu? Essa medida aí que o Nicolás Maduro, ele não apodrece, né, porque ele fica maduro o tempo inteiro. Pois é, a Venezuela é tudo aquilo que a gente não pode ser. A Bia não gostou do termo que eu usei. Ou seja, ele não passa do ponto, né, não é isso? Então aqui que acontece. Ele agora vai tirar o incentivo que eles dão para o combustível. Ou seja, vai piorar a situação na Venezuela. Pois é. Porque o povo ganha mal, não tem emprego, não tem nada.
Ai, fronteira, ai pra caramba, o que não vai acontecer nessa fronteira mais daqui, fora os problemas que estão acontecendo? E nós temos que absorver, são nossos irmãos, entendeu? E a gente, nesse momento, o povo brasileiro é muito solidário e nós não podemos esquecer dos irmãos aqui da América. Não é isso, Reginaldo? Perfeito. Então, e encerrando, Bibi, lá embaixo, eu quero falar dos articulistas, que eles são importantes nas páginas. Se der para subir só mais um pouquinho. Obrigado. Gina Moraes escreve O Poder de Vida e de Morte do Magistrado. Deve ser bem interessante, eu vou ler esse artigo daqui a pouco e vou convidar a Gina para vir falar aqui com a gente. Nilson Pimentel fala o desenvolvimento endógeno no Amazonas, que realmente... Né, ele é um grande articulista. Grande articulista. Muito bom. E o Daniel Nascimento, diretor, competências gerenciais. O setor de trabalho, o setor de economia e o setor de negócios é aqui. Os melhores articulistas do Amazonas estão aqui nas páginas do seu Jornal do Comércio. 114 anos prestando excelentes serviços à sociedade amazonense. Eu paro por aqui e amanhã não, segunda-feira, nós vamos estar de volta. Lembrando que hoje às 16 horas eu estou recebendo, em 2018, ano da transformação, o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o Dedei Lobo, ex-prefeito lá do município de Humaitá, um dos grandes municípios aqui do nosso estado, que é o único município que é ligado via terrestre com o resto do Brasil, né? Ele tem essa sorte, né? Humaitá, Humaitá, Puí, sai lá, pega o asfaltinho, Porto Velho vai pro resto, vai até Brasília, inclusive, né? Permite que o cidadão vá lá em Brasília. Então, se Deus quiser, mas Deus quer porque Ele gosta do povo amazonense, gosta do povo roraimense, o ano que vem, esse imbróglio da BR-319 tem que acabar. Não é isso? Isso Eu acho que isso aí, logisticamente, para o nosso estado, a ida e vinda, não só de produtos, mas de pessoas. A gente pode incrementar o turismo, que é uma grande indústria, que nós, infelizmente, não aproveitamos todos os potenciais turísticos que nós temos. Perfeito. Ok? Perfeito. Então vamos trabalhar, porque hoje é sexta-feira, muitos vão descansar, mas eu vou logo ali. Eu tenho uma reunião ali no... E eu só lembro a vocês para curtir Doutor Imposto no Facebook. Ah, legal. Vamos lá, pode dar o endereço completo, por favor. facebook.com/Doutor Imposto, tudo junto. Ou então doutorimposto.com.br. Tá vendo? Você quiser esfriar a tua cabeça, lê o Doutor Imposto. Eu vou esquentar, né? Não é isso? Ginaldo, bom final de semana para você e para sua família. Pra você. Tá? Muito obrigado a você com a audiência e hoje às 16 horas estaremos de volta. Um abraço, até mais. Tranquilo.